Mais uma vez aqui, saúdo a todos na paz do Senhor, para refletir um pouco da palavra de Deus. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que diz: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque vela por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façais com alegria e não gemendo, porque isto não vos será útil. Agora, para refletir um pouco, aqui em Romanos 14, versículo 11 e 12, que diz: Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 11 e 12. Quem diz é o próprio Senhor. Já em aqui Hebreus 13, onde eu li 17, diz: Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque vela por a vossa alma, com aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isto não vos será útil. Será que a Bíblia se contradiz? Não, a Bíblia não se contradiz. Lá em Romanos 14, 12, onde diz que cada um de nós irá dar conta de nossa vida perante Deus, é porque cada um de nós vai prestar conta perante Deus sobre os nossos atos, nossas atitudes e nossa salvação. Aqui em Hebreus 13, obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, pois vela pela vossa alma. Existem pastores? Existe sim. Existem pastores sim. Aí uns pastores que imitam Jesus Cristo, o bom pastor, que está lá em João 10. Jesus disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus disse que Ele é a porta. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Então os pastores vão ter que ensinar como a gente chegar até o céu. O caminho da porta estreita, o caminho da renúncia, o caminho da santidade, o caminho da obediência à palavra, o caminho de obedecer aquilo que está escrito aqui diante da palavra. Aqui ainda em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, vai dizer: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. O apóstolo Paulo disse: sejam imitadores de Cristo como eu sou. Então, pastores que obedecem à palavra de Deus, pastores que velam pela palavra de Deus, ensinam a palavra de Deus, procura conhecer as Escrituras. Bendito e louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos que obedecer, que nós obedecemos a Ele, nós estamos obedecendo a própria palavra de Deus, estamos obedecendo o próprio Deus. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a Ele, porque vela pela vossa alma. Quando nós estivermos errando, o pastor vai mostrar: esse caminho não é esse. O pastor vai nos admoestar, nos corrigir e dizer: esse caminho não é o caminho que leva ao céu. O caminho que leva ao céu é esse, é o caminho da porta estreita, o caminho da renúncia, o caminho que o homem nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue ao Senhor, o caminho da obediência à palavra de Deus. E o que o pastor vai prestar conta é do seu serviço. É do seu serviço. Aquilo que Deus confiou em sua mão, de ministrar a palavra de Deus, de guiar o rebanho no caminho de chegar até o céu. É isso que a palavra está dizendo: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque vela pela vossa alma, aos vossos guias, vela pela vossa alma. E como é que ele vela? Já disse aqui, vou dizer de novo. Quando nós estamos errando, ele vela pela nossa alma, ele nos guia, ele nos orienta o caminho através da palavra. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui, irmão, porque muitos usam esse texto
usa esse texto, mas usa errado. Porque os que velam pela vossa palavra, pela vossa alma, um pastor que ele é liberal, um pastor que ele não ensina e não mostra o caminho da porta estreita, da renúncia, um caminho para viver uma vida de santidade, ele não está velando pela vossa alma. Então ele vai prestar conta diante de Deus se ele não ensinar o correto, se ele não cuidar das ovelhas, se ele não proteger dos lobos devoradores que se infiltram no meio da igreja, que ataca a sã doutrina, os liberais. Então ele vai prestar conta diante de si se ele não ensinar o correto. É disso aí que ele vai prestar conta. Obedecer aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque vela pela vossa alma. Aqueles que velam, aquele que imita a palavra, aqueles que hão de dar conta dela, para que o façais com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. E como é que ele vai dar de conta dela? Se ele não mostrar a verdade diante das Escrituras, naquele grande dia ele vai prestar conta diante de Deus. E Deus vai cobrar porque ele não mostrou o caminho da santidade, o caminho da renúncia, o caminho da porta estreita, o caminho que se deve andar. Bendito e louvado e exaltado seja o nome do Santo do Senhor. É isso aí, irmão. Porque eu já li em Romanos 14, 11 e 12, porque está escrito pela minha vida, diz o Senhor, é o Senhor quem diz, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, quando pegar um pastor, irmão, que é liberal, que não vela pela sã doutrina, as escrituras da palavra de Deus, esse aí nós não devemos seguir, não. Esse aí nós não devemos seguir a maneira dele viver, não. E nem aquilo que muitos deles ensinam, que torce a palavra de Deus para a sua própria perdição. Usa da graça, da liberdade da graça, de libertinagem. Esse aí nós não podemos obedecer. Já diz lá em 2 Coríntios capítulo 11. Não é de admirar. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, e não são muitos os seus ministros, o qual será conhecido de cada um de conformidade com as suas obras. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o apóstolo Paulo dizendo, a partir do versículo 26, ele dizendo: portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrima cada um de vós. Agora, pois, irmão, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Santificado através de quê? Porque tiveram um encontro com Jesus Cristo, foram ensinados, o Espírito Santo orientou, e agora é santificado, é justificado, regenerado pelo poder da palavra de Deus, porque alguém ensinou a maneira de viver, a maneira de se comportar, o caminho que se deve andar. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém vai ter salvação, sem obedecer essa palavra. E essa santificação a gente encontra através da pessoa de Jesus Cristo. Tem pastores de Deus, irmão. Tem. E foi o Senhor quem deu. Lá em Efésios 4:11 vai dizer que Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores, doutores, curadores, e isso querendo o aperfeiçoamento da igreja, para que nós não sejamos levados por vários ventos de doutrina. Então é estes que velam pela nossa alma,
Quando os lobos vão entrando, ensinando o caminho da facilidade, um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, o que é pastor vai nos encorajar, nos ensinar o caminho que se deve andar, admiostar. Esse sim, vela pela nossa alma. Bendito e louvado, exaltado é o nome santo do Senhor. Então esse, irmão, já diz a Bíblia, ele vela pela nossa alma. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, 17, vai dizer: e aos presbíteros que governem bem, seja estimado por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Os que trabalham na palavra e na doutrina, que ensina a maneira de viver, que é exemplo, e que ensina a maneira de viver, a maneira de nós se comportar, nós renunciar às práticas do mundo. Aqui em 2 Timóteo, capítulo, glórias a Deus. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, vai dizer: ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiel, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreza o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com exposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, aí sim, porque salvará tanto a ti mesmo que nem os que te ouvem. Ser o exemplo. É esse aí que vela pelas nossas almas, que é o exemplo que nos ensina a maneira de viver. Então ele vai prestar conta diante de Deus do seu ensinamento, aquilo que Deus lhe confiou. A salvação, ela é individual, cada cá prestará conta de si mesmo. Porque tem gente que fica com raiva de um pastor quando o pastor dá uma palavra, um ensinamento que isso não pode, o caminho da porta estreita, e diz: não, eu vou abandonar e o pastor vai prestar conta diante da minha vida. Não, o pastor vai prestar conta diante da sua vida, se ele deixar você à vontade, se ele não tratar com seus pecados, não mostrar o caminho que se deve andar, aí ele vai prestar conta diante de Deus. Por quê? Porque ele não ensinou o caminho da renúncia, da porta estreita. Aí sim. Mas se ele é, irmão, obediente à palavra, ensina a palavra do jeito que ela é, embora seja falho, porque nós não estamos em estado de perfeição. Aí, irmão, você é quem vai prestar conta diante de Deus, diante de sua salvação, cada um de nós. Então por isso que é bom nós examinar as Escrituras, para ver se aquilo que estão ensinando está de acordo com a palavra. Porque naquele grande dia não vai haver desculpa para aqueles que estão massageando o pecado, para aqueles que estão torcendo a palavra, para aqueles que não querem obedecer a palavra. Não vai haver desculpa. Então é isto que esta palavra está dizendo. Eu não sei falar direito, só estudei até a 5ª série, não tenho uma oratória boa, mas eu gosto de meditar, e esse é o meu modo de eu pensar, e eu acho que esse é o modo correto. Amém? E que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.